Yashodanandana Brajaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Bhagava Kunjabihari Radha Madhava Kunjabihari. Vishnu Padaya Namo Vishnu Padaya Vishnu Padaya Vishnu Padaya Shri Chaitanya Nós vamos continuar. A gente está falando aqui sobre Ontem estava escutando bem. Estava escutando? Tava, ontem Estava tava. bem. Então, a vida da gente, essa vida interior é muito entrelaçada, tem muitas. A gente tem diferentes instâncias, né? A gente tem o ego, a gente tem a inteligência, a gente tem a mente tem pensamentos, sentimentos, desejos, muita coisa. E a combinação de tudo isso culmina nos nossos comportamentos, na nossa vida. E na verdade tudo começa com tudo isso. Então a gente precisa, a ideia da gente aqui é tentar fazer com que a gente perceba esse entrelaçamento, né? Porque tudo está vinculado, uma coisa está vinculada à outra. Então, a gente fala inicialmente da avidya, da ignorância. Então, a ignorância vai criar, então, uma existência ilusória, que é esse ahankara. E o ahankara, por sua vez, vai determinar, a gente vai, infelizmente agora, eu tenho muita oportunidade de estudar muito sobre o ahankara, né, sobre o ego falso, para a gente ver a relação, como o ego, ele é o centro de tudo, de onde parte os pensamentos, os sentimentos, os desejos. Então aqui a gente vai, a gente já começou com a avidya, depois a gente falou sobre o ahankara, falamos rapidamente, e agora a gente vai falar sobre as consequências de tudo isso. São as coisas que a gente vive, vamos dizer, no nosso dia a dia. Então, as paixões, práticas. Então, Prabhupada explica, Krishna também explica na Bhagavad Gita, esses portões que nos conduzem à existência, que nos mantém na existência material. Então, isso aqui, e se a gente quer evitar isso aqui, a gente precisa entender a origem de tudo isso para poder eliminar pela raiz as coisas superficialmente, com atitudes superficiais. Mas quando a gente entende a raiz, e os desdobramentos, então a gente sabe exatamente onde
onde atacar, vamos dizer assim, né? É como, de repente, a gente abre uma torneira e não está saindo água. Mas, pô, a caixa d'água está cheia, já vi que a caixa d'água está cheia. E aí a gente vai, né? Quebrou a parede aqui, pô, aqui está entupido ainda, então tem que ser mais na frente. Então a gente vai para poder, né? Lá, se for o entupimento de um cano, a gente desentupir o cano. Então, muitas vezes a gente não sabe crenças que estão mantendo essas paixões. Porque acreditem, essas paixões só existem porque a gente tem certas crenças. A gente fala de uma compreensão do mundo, uma compreensão das coisas, que é composta de crenças. Eu não estou usando Wi-Fi aqui. Eu também não estou usando Wi-Fi aqui. Se não está usando, eu vou sentar ali atrás e gravo na mão mesmo. Daqui a pouco eu vou fazer. Tá. Desculpa, Gurulhão. Deixa eu desconectar aqui também, para ver se... Agora tá ok. Ok? Tá. Então, eu estou falando... Desculpa. É que ia cair o celular. Desculpa, é reação. É a tal dos sonhos caros. Pronto. Ok. Então, eu estou aqui tentando me esforçar muito para deixar claro para vocês a raiz dessas coisas, né? Então, a gente que está o tempo todo pensando. Então, para a gente fica muito... Ok, beleza. Está bem firmezinho para mim. Você não bater. Então, para a gente que está... Eu estou matutando isso há muito tempo, né? Eu já disse para vocês em outros momentos, quando a gente quer evoluir mesmo, né? E a gente vai se deparando com certos obstáculos, porque a gente pode perceber, desculpem, nós mesmos, as dificuldades, né? A gente comete erros, a gente reavalia tudo isso, por quê? Né? Porque a gente não quer fazer isso, a gente quer realmente evoluir. Nesse processo de querer evoluir, então a gente vai buscando uma solução. Tem pessoas que se acomodam, né? Mas isso não é o caminho do devoto. O caminho do devoto nunca é se acostumar com os obstáculos. Tem um obstáculo, a gente tem que passar por cima, né? Então esse é um processo longo de anarta nivriti, né? De purificar os anartas, tá? Então tem alguns que são muito grosseiros, a gente tira logo, mas tem outros que são muito sutis, né? Então é como os samskaras mais, né? Então a gente vai, por exemplo, ele fala de um certo orgulho sutil, uma vaidade sutil, um desejo de desfrutar, né? Ainda sutil, sabe? Tem algumas coisas mais sutis, porque tem coisas muito óbvias, tá? Mas um desejo de prestígio, de reconhecimento, sempre tem, né? E todas essas coisas nos remetem a quê? Se a gente fala de prestígio, estou me referindo a quê? Ao ego falso. Porque eu quero. O ego falso ele tem certas características que predominam a sua atividade, né? O ego. Então, por exemplo, o desejo de controle. Então a gente quer controlar. Por quê? Porque controlando a gente não corre o risco de sofrer. Então a gente não quer sofrer, tudo bem? Eu queria só no ar rapidinho, desculpa. Não. Então, o ego, ele começa a desenvolver certas atitudes, certas preocupações, vamos dizer assim,
para evitar algumas coisas. Né? Então, o controle é para evitar sofrimento. Às vezes o perfeccionismo. Então, a gente tem várias situações e que, no fundo, quem está movendo tudo isso é o ego falso. Quando a gente estudou a linguagem da compaixão, então o Mastro sempre falava que a gente precisava ver lá no fundo, né? Colocar a nossa consciência ali e entender o que é que está motivando aquele pensamento, aquele sentimento. Então, quem está motivando isso, no fundo, por trás de tudo, é o ego. Tá? E ele tem suas particularidades. Então, segurança. Então, a gente não quer deixar de existir. O ego quer. Então, muitas das nossas atitudes é por segurança. Aí, quando essa segurança se vê ameaçada, aí a gente tem certas atitudes, como medo, o desejo de controle. Tudo isso é por segurança. Então, é muito interessante como o nosso comportamento está ligado às expectativas desse ego, às exigências desse ego. Então, por isso que sempre a gente vai ter que trabalhar principalmente na raiz de tudo, nesse ego. Entende, senhor? Sim. Você vai ter que estudar muito sobre isso, viu? Porque você vai dar muita aula sobre isso. Vamos me esforçar por isso. Estou legitimando você, é psicólogo, né? Vai dar muita aula lá no curso, né? Sobre todas essas, para fazer as pessoas entenderem aonde a gente tem que se focar, entender as artimanhas do ego, os mecanismos de defesa do ego. Tudo está no ego, tudo está no ego. A gente precisa compreender isso muito claramente. Né? Então aqui a gente vai falar dessas paixões e a gente tem que entender, eu estou fazendo esse preâmbulo aqui para dizer para vocês que na verdade tudo isso começa, né, tem a influência direta do nosso ego falso. Tá certo? Quando assim, o comportamento está arraigado assim, decorrente de traumas que a pessoa viveu durante a infância. Qualquer coisa que acontece interfere diretamente na constituição do ego. Tá? Então, por exemplo, você teve um trauma na sua infância, seu pai batia muito em você. Isso vai fazer parte da formação do seu ego. As experiências que você viveu. Então, essa sua individualidade, não é essa sua persona, vamos dizer assim, não é bem a palavra persona, mas vai ter resquícios, né, ou então uma influência muito grande dessa educação que você recebeu. Por exemplo, você pode ter medo. Então, esse ego, por ter na sua formação, por experimentar algo que é muito doloroso, ele vai querer evitar que situações semelhantes aconteçam. Então você vai ter uma resistência muito grande à autoridade, porque o pai é uma autoridade, ou a figura de um homem. Entende? Então esse ego ele já vai ter na sua existência e na sua preocupação por segurança, por não sofrer. Então ele vai ter atitudes reativas à autoridade, por exemplo, ou à figura do homem. Né? Então, se for no caso uma mulher, muito provavelmente pode ter dificuldade com a figura do esposo. Qualquer coisa que o esposo fale que se assemelhe ao que o pai falou, já vem uma reação, e não é reação com o esposo, é reação com o pai que está dentro da gente, a memória. Então, na verdade, tudo que vai acontecendo na nossa vida vai compondo esse ego. Sim, então todas as pessoas têm esse resultado na Isso. vida adulta. Assim, e como é que... Assim, porque às vezes essas coisas podem atrapalhar. Atrapalham constantemente. Atrapalha. É o nosso ego falso que está atrapalhando a nossa vida. Se fosse o ego da alma predominando, não teria nenhum problema. Porque a alma só quer amar. Mas quando entra dentro do corpo e o corpo começa a produzir um novo ego, esse ego é doente, é complexado. E
Então, invariavelmente. é invariavelmente o complexado. Então, como que assim, Uns mais, outros menos. o devoto encara isso? Ele vai tentar anular esse ego? Ele ou vai não? trabalhar, vai agora começar a remover os aspectos negativos do ego, do falso ego. Mas aí vai precisar de um tratamento, né? Em alguns casos, sim, outros não. Ah, tá. Quando você fala de tratamento, tem situações que você tem que tomar remédio. Não, tratamento eu falo psicológico, né? Sim. Nutricional. São várias situações, tá? É porque às vezes você escuta assim, canta Hare Krishna que resolve. Mas às vezes a pessoa está cantando. Olha, eu estou cantando Hare Krishna há muito tempo. Está cantando e não está conseguindo, porque às vezes é algo que está enraizado ali, assim, de uma forma. Então, Primeiro, assim, a gente não canta Hare Krishna puramente. Também tem isso. E para cantar puramente, você tem que estar com o ego puro. Senão você não canta puramente. Porque só vai cantar puramente se você estiver purificado. Então você tem que limpar. Não tem jeito. Você tem que tratar o... Porque, gente, Rupa Goswami fala no Bhakti-rasāmrita Sindhu que a fase de Nishta é a fase em que você fica completamente absorto em bhaja, em sadhana, em prática. Tá? Então veja, para você alcançar os outros níveis, Keruja, Shakti, você precisa chegar ao momento de ter uma prática constante, uma absorção na prática. Tá? A gente já viu no Cantar do Santo Nome como o processo ele é profundo. Tá? Só que para você chegar nisso, essa estabilidade, dessa prática, você vai ter que passar por Anartha Nivriti. Você tem que tirar os obstáculos que impedem você de ser uma pessoa estável na sua prática. Então a gente está falando de coisas muito, muito práticas. Está falando que tem muita coisa que atrapalha a gente. E faz com que a gente não tenha uma prática desejável. Por que a gente não tem? Por conta dessas coisas, por conta dos anartas. Então a gente tem que tirar eles. Claro que cantar Hare Krishna, obviamente, nos ajuda, porque Krishna vai ali purificando. Né? Mas Prabhupada fala em dado momento que a gente precisa conhecer a situação em que a gente está dentro desse corpo. Prabhupada fala que na medida, ele dá o exemplo do ghee. Na medida em que a impureza vai surgindo, você vai pegando a colher e vai tirando. Então, Prabhupada fala, na medida que as impurezas vão surgindo, você identifica a ira, você tem que tirar a ira da sua vida. Krishna está mostrando. Mas como é que você vai tirar isso? De onde é que surge? Por que você ficou chateado? Porque alguém disse que você não entende nada? Aí você ficou magoada com isso, ficou irritada, perturbada? Vai ter que ver. Será que isso vale a pena ficar irritado porque alguém disse que você não sabe nada? Então quem que foi ferido foi o ego falso, porque a alma não tem nada a ver com isso. Então você vai entender que a sua irritação é produto do seu ego falso que quer ser sempre elogiado. Então ela tem que desenvolver humildade. Ou a luxúria. Por que eu me senti atraído? Porque eu acho que eu sou um corpo material. Que a outra pessoa é um corpo e que eu posso controlar aquele corpo e que eu posso desfrutar daquele outro corpo. Mas eu sou uma alma, essa é uma crença falsa. Então tudo nasce, no fundo nasce desse ego. Como ele vê o mundo, como ele encara as coisas. E a gente reage sempre em base a esse ego. Então se você não trata isso, né, você não vai tratar os problemas corriqueiros do dia a dia. É muito simples. Entende? Então essa é a fase. Então, o processo da Anartha Nivriti envolve o estudo das escrituras, envolve o cantar dos santos nomes. É o nosso sadhana, a nossa prática. Né? Então tudo isso vai ajudar. Então não é só uma coisa, não é só cantar Hare Krishna. Então a gente canta Hare Krishna, mas se eu não me purificar, eu não canto Hare Krishna bem. Como o senhor falou ontem, o autoconhecimento também. A pessoa tem que se conhecer, Claro. saber conhecer suas fragilidades, saber em que momento que ela está, o ego dela que está agindo e não ela tem que começar
E Olha, nessas cantar Hare Krishna, assim, o meditar profundamente, isso causa uma transformação impressionante na vida da gente. O ponto é que a gente não consegue fazer isso. Tá? Então, quando você fala, se você cantar Hare Krishna, você vai ser feliz, vai. Mas não é cantar Hare Krishna de qualquer jeito, porque tem muita gente cantando e não está feliz. Então, a gente tem que entender que existem diferentes níveis de meditação, de profundidade na meditação. Né? Então, agora a pergunta é, por que eu não consigo meditar profundamente? Porque eu ainda estou atraído por um monte de coisas nesse mundo e a minha mente se distrai o tempo todo. Porque eu ainda tenho interesse em muitas coisas, porque eu ainda estou apegado a muitas coisas, então a minha mente se agita com qualquer coisa. Segurança. Né? A mente não fica agitada, está gastando muito, está pagando muita despesa, aí a mente fica agitada. O medo de quê? O medo de... É inconsciente, a gente não percebe. Mas esse medo nasce da ideia que eu sou o corpo e que eu posso morrer a qualquer momento. Entende? Então esse é o ego. Então a gente quer se acercar de toda a segurança. Né? O medo de não passar fome, o medo de não passar vexame. Né? Você fica com medo de se apresentar, porque você pode falar qualquer coisa e a pessoa vai descobrir que você não é nada. Aí você fica com vergonha. Isso é o ego. Tudo é o seu ego. Medo. Entende? Mas a alma morre? Não morre. Mas se morrer hoje, se morrer amanhã, não é problema. Né? Se morrer hoje, vai estar um monte de gente esperando a gente lá do outro lado. Eita, tá bem que você voltou, que legal. Estava com saudade de você. Pronto. Mas é o que vai acontecer. Com a gente né? Com outras pessoas aí vão encontrar alguém mais assim, difícil, né? Encarar. Mas a gente vai estar pai, vai estar mãe, vai estar filho, vai estar um monte de gente esperando. Na fila, modo um. Só que a gente fica pensando, vou deixar isso, vou deixar aquilo, vou deixar aquilo, vou deixar aquilo. Aí não quer sair. Apego. Aí vem o medo. Então não tem confiança completa, né? Assim, Fica aquela dúvida, será que é isso mesmo, de repente? Sei lá, né? Pois a dúvida também faz parte, né? A dúvida também faz parte, né, da constituição do ego. Mas na medida em que a alma vai compreendendo as coisas como elas são, não existe mais esse medo. Não existe. Né? Então, medo de morrer, ele quer morrer de um jeito assim, doloroso, né? Um crime, alguém, sei lá, uma coisa assim, né? Mas morrer em si. Não tem escapatória, né? E, gente, não tem jeito, vai ser hoje ou vai ser daqui a pouco. Não tem jeito. Entende? É só, a gente tem que ter essa consciência. Né? O ponto é que esse ego, a gente só pensa nisso quando começa a ficar bastante velho ou pega uma doença muito grave e vê que isso é real. Aí o ego se choca com a realidade. Realmente existe isso. Existe isso de morrer. Mas quando a gente é pequeno, né, criança não pensa em morrer. Nem jovem. Está conversando, você tem uma vida muito longa. Então isso faz parte do ego. O ego começa a ter essa experiência de eternidade, de existência perpétua, porque ninguém pensa nisso. O ego não pensa nisso. Mas em dado momento, pegou uma doença, né? Viu alguém morrer, alguma coisa, aí o ego se choca, né? Poxa, isso é possível que aconteça, eu vou perder tudo, olha só. Aí o medo de perder. Entende? Então tudo tem uma origem, e essa origem é esse ego falso. Dependendo da constituição desse ego, em termos de conhecimento, de experiência, ele vai ter, né, também comportamentos específicos. Eu nunca passei privação na minha vida, então eu não tenho preocupação de passar fome.
Mas tem gente que já passou. Né? Estava lembrando agora, minha mãe quando fazia bolo, né? Eram 7 lá em casa, então o bolo não durava muito. Então eu fiquei meio traumatizado com o bolo. Tem que comer logo, né? Então é assim, né? O Júlio estava lá? Hein? Não, pior que o Júlio. Só que ele fala com o bolo pra caramba. Ele tá querendo jogar pouco. Ele ficou logo na frente do bolo, né? Para garantir, controlar a situação. Né? A gente está brincando, mas é exatamente assim. As experiências da gente. Né? Então tem famílias onde são muito unidos, todo mundo coopera um com o outro, tem essa experiência de... Né? Então, às vezes, o pai, a mãe, a família são muito caridosos. E sempre, né, a criança tem a experiência de participar desses momentos, né, de dar roupa, distribuir alimento, não sei o quê. Então, isso vai influenciar diretamente o ego da pessoa. Ou o contrário, imagina você ter um pai extremamente egoísta, né, controlador, e que não é amoroso. Imagine isso, a influência no nosso ego. E assim, é tão sério que às vezes é dito que o abusado se torna o futuro abusador. Porque é como ele aprende a viver, como ele aprende a ser. Ele aprende a ser um abusador em função da experiência, né, com a família, às vezes com o pai ou com a mãe. Não é só pai, né? Tem muita mãe difícil. Tem muita mãe carrasco mesmo, né? Que gosta de bater. Eu tenho um funcionário que fala da mãe, né, o tempo todo. Que por nada pegava um cabo de vassoura e começava a bater. Então foi o que eu fiz. Então, é o desequilíbrio, né, que a pessoa tem e tal. Né? Então, às vezes ela foi também recebeu. Mas veja bem, de criança. aqui ninguém está querendo culpar, não. Estou explicando que existe uma causa e existe um efeito. Seja o motivo qual for dessa causa, se foi doença, se foi isso, aquilo, não importa. A pessoa viveu isso vai fazer parte do ego. Então, voltando ao tema, para a gente cantar os santos nomes de uma forma muito eficiente, a gente vai precisar se purificar. Porque se não se purifica, não vai cantar eficientemente. E se não canta eficientemente, não vai se purificar. Então, por isso, esse processo de Anartha Nivriti é um processo que tende a ser muito prolongado. Pode ser que a gente nem consiga nessa vida. Depende muito do quanto a gente se esforça. Né? Mas quando, na medida que o cantar, ele é um cantar mais puro, né, mais profundo, então aí o efeito também é redobrado. Então por isso que quando a gente passa dessa fase de Anartha Nivriti, não é que agora você já purificou tudo. Tem algumas coisinhas, mas essas coisinhas já não influenciam muito mais. São resquícios, né? E aí o processo é muito rápido. Muito rápido. Porque já não tem mais obstáculo. Sem o obstáculo, a gente, vai rápido. Mas com tanto de obstáculo que a gente tem, toda hora uma coisa, é difícil evoluir assim. Não faz sentido? Sim. Então tem que tirar os obstáculos. Tirando os obstáculos, a coisa flui muito rápido. O ponto é que a gente não sabe identificar os obstáculos. Quando identifica, a gente acha que não tem solução. Né? A gente sempre quer uma solução muito rápida para tudo. Sim. Não tem paciência. Mas tem pessoas que acham que assim, eu vou tomar a iniciação, um milagre vai acontecer na minha vida. Eu vou ser outra pessoa. Meu karma todo vai acabar. Tudo vai mudar. Aí, caramba, aí Ó, toma a iniciação. Mas você ainda não é iniciado, mas quando você recebe iniciação, seu karma acaba. Como assim? Como assim? Não estou sabendo disso não. Pois é, como assim? Vou perguntar para um devoto se realmente isso acontece. Enquanto a gente estiver Eu estou no primeiro slide ainda.
Mas assim, eu queria fazer essa introdução, que a gente vai começar a estudar isso aqui. Eu queria que vocês vissem a conexão dessas paixões com o ego, para a gente poder entender exatamente aonde a gente tem que trabalhar, aonde a gente tem que colocar a nossa atenção. Tá bem? Então vamos lá. Meu filho, o que você está vendo aí? Não, está tudo bem. Eu sei. Está tudo sob controle. Ele postou um vídeo que ele fez aqui. Ele estava postando. Você lembra que você vai ter que dar essa aula depois? Sim, sim. Inclusive a cola já está toda anotadinha aqui. Eu mando a mensagem para mim mesmo. Então vamos lá. Impulsionados ou impulsionadas pelo arrancar, olha o verbo falso, e pelos samskaras e vasanas, essas são as 6 manifestações mais comuns e destrutivas do sofrimento mental. Por que não estava falando sobre o sofrimento? Gurudeva, não apareceu, o senhor pode passar? Não apareceu o quê? Essa página. Ainda está na página anterior. Não, tá nessa. Não, tá nessa. mesmo. Ah, tá, é primeiro. Ah, sim, sim. Desculpa, tá vendo como é um problema? Não tá difícil, agora 10 anos. Sem comentário, né? O Ego gostou ou não gostou? Eu vou concentrar numa coisa só. Gostou ou não gostou? Eu vou não. Não, ele está desinflado. Mas está desinflado. Mas eu vou concentrar numa coisa só. Tá bem. Tá bom. Você entendeu o recado, né? Entendi. Então, vem, aqui, gente, ó, eu já falei para vocês a relação entre arrancaras, samskaras e vasanas. Não foi? Quem é que pode falar sobre isso? Agora é o momento de vocês falarem. Vamos lá, professor, vou começar por você. Sim, os samskaras são os registros. Eu não estou perguntando samskaras, eu perguntei outra coisa. A relação, sim. A relação o quê? Do arrankara, né, com os samskaras, né, e os vasanas, as tendências provenientes dos samskaras, que são os registros subliminares. Que a partir da percepção do falso ego, a percepção errada, que nós não somos o corpo, que nós somos o corpo, e não ver os outros como almas e achar que essa visão de temporária do corpo, focada no corpo, agindo para o corpo, vão gerando samskaras correspondentes a essa visão equivocada e, consequentemente, vasanas decorrentes dessa. Não? Tudo errado. Alguém pode me ajudar? A diferença, né, dos três. Aí você acho que a definição, né? Eu relacionei com o outro. Vamos lá. Nesse instante, ela deu um exemplo aqui. Né? Eu dei um exemplo de um pai autoritário, uma mãe autoritária. Né? O que está acontecendo nesse momento, quando o pai e a mãe agem de uma forma autoritária? Ela está criando o que na criança? Que a criança vai ser no futuro. São samskaras. E os samskaras, por sua vez, vai influenciar como vai ser a personalidade, ou o ego dessa pessoa. Como ela vai se defender, como é que ela vai agir, como é que ela vai se formar em função da experiência. Então, a gente, na verdade, uma coisa influencia a outra, tá certo? Então, como eu falei a vocês, é uma simbiose o tempo todo. Então, só que tudo começa na infância. O ego ainda não está desenvolvido, o ego não se desenvolveu. Na primeira infância, a criança e a mãe é uma coisa só, não existe essa ideia de separatividade. Né? Para a criança, depois de alguns meses, devido às experiências do corpo, ela começa a experimentar que ela é diferente da mãe. Então, esse é um samskara. Samskara de dor, samskara de fome, samskara de sede, de soluço, o que for. Né? Então você vai começando a perceber, essas impressões começam a constituir esse ego, gradualmente. O seu nome é outro samskara, é uma impressão. Você é Felipe, você é Maria. Entendem? E na medida proporcional, na medida em que a gente vai
formulando isso. Uma criança muito pequenininha não vai ainda agir com falso ego, porque não tem falso ego. É mais instinto ali, fome, sede, aquela coisa toda. Só que tudo isso essas impressões vão começando a constituir esse ego. E vai chegar um momento, né, que esse ego vai então, esse ego ele vai começar a predominar, né, e na hora de predominar ele vai decidir sobre os vasanas, que são os desejos, sobre os impulsos. Então, se eu, por exemplo, na infância, não gostava de comer pimentão, eu sempre dou esse exemplo, né? Então você, a primeira vez que a sua mãe colocou pimentão no prato, você não gostou. Isso é um samskara, uma impressão, né? Eu não gosto disso, né? Gosto. Começou a separar. Então isso vai começar a fazer parte, né? Essa impressão, esse é um samskara. E vai fazer parte, né, desse ego, no sentido de definir o que eu gosto e o que eu não gosto. Porque sou eu. Então o eu é um arrancar. A identidade. Eu gosto, eu não gosto. Está formando parte desse ego. Está bem? Então, automaticamente, porque eu não gosto, eu criei um vasana, eu criei uma tendência de que diante do pimentão eu não vou querer pimentão. Ou diante do sorvete de morango, eu vou querer um morango. Então, eu tenho já uma predisposição, eu tenho uma tendência. Não é que eu sou agora obrigado, eu posso dizer, se o médico diz, tem que comer pimentão, senão vai morrer, eu vou começar a comer pimentão e vou contrariar um vasana, que é a tendência de não gostar de pimentão. Então isso vai evoluindo toda a vida, todos os aspectos da vida da gente. Tá certo? Então fica uma coisa agora toda interligada. Então eu estou criando samskara todos os dias. Por exemplo, eu estou conhecendo algumas pessoas agora. E a impressão que a gente vai tendo, de acordo com a relação com a pessoa, vai também criando certas novas conexões, né? Novos padrões. Por exemplo, eu estou falando um monte de coisa para vocês aqui. Com certeza alguma coisa vai ficar e alguma coisa vai mudar. Então, a gente está causando uma impressão. Inclusive, a gente usa essa expressão, né? Qual foi a impressão que você teve daquela pessoa, né? Mas assim, a gente tem impressão de tudo. Sim. Tá? Vocês compreenderam? Mas, na verdade, eu fiz um resumo aqui. Veja se eu compreendi. Eu botei assim, samskaras são impressões mentais resultantes de experiências vividas. Estes samskaras vão formando falso ego. Na hora de agir, a pessoa vai decidir agir de acordo com os vasanas ou tendências que ele construiu desses samskaras. Isso é considerado uma predisposição. Isso, exatamente isso. Só que a gente tem que entender que os samskaras, eles abrangem toda a experiência humana. Experiência interna e experiência externa. Não é só externa. Porque em dado momento também da vida da gente, a gente começa com muitos pensamentos. Aí tem os samskaras provenientes da paz interior, por exemplo. Então, samskaras. Experiência da angústia, experiência da tristeza. Tudo isso são experiências, então também são samskaras. Experiência do retiro. Experiência do retiro espiritual. O que a gente traz também de vidas passadas também, né? Claro. Porque o que a gente traz de vida passada, boa parte desses samskaras já vão fazer parte da família que você vai nascer, do corpo que você tem, né? E das obrigações encarnatórias que você vai ter. Tudo isso já é influência e as tendências que a gente tem, né? O Prabhupada falava que John Lennon, ele falava assim, John Lennon foi músico em outras vidas, né? Com certeza. Então, você fala certeza por quê? Porque ele era muito, desde pequeno ele já tinha... Então são as tendências que você traz de outras vidas, são os samskaras. Ele já era compositor aos 4 anos. Então essas tendências, né, certas
tendências particulares e muito evidentes, elas demonstram que a gente está trazendo de antes. Então, Maharaj, o samskaras, ele é tudo. Pode trazer coisa positiva, pode trazer coisa negativa. Sim. Certo? Isso. Então, estou me lembrando assim, quando eu era criança, assim, até uma determinada idade eu não gostava de leite de vaca. Aí eu não tomava leite de vaca e tal. Aí de tanto ouvir minha mãe, todo mundo falando, não, tem que tomar leite, que leite é bom, que leite é bom, leite é bom. Aí eu fui crescendo, né, eu fiquei pensando, né, acho que se de repente, será que o leite, será que ele é tão ruim assim? Eu mesmo fiquei pensando, né, perguntando, será? De repente ele não é tão ruim, eu vou experimentar. Aí comecei a tomar, eu achava ruim, mas eu falei assim, eu vou forçar a tomar até eu gostar dele, porque pô, se todo mundo fala que é bom, deve ser bom. Aí comecei a tomar, e eu passei a gostar. Né? Quer dizer, eu contrariei uns samskaras que eu tinha. Um Vassana. Um Vassana, né? Eu e mudou o samskara. E mudei o samskara, que eu não gostava de leite, eu passei a gostar. Você mudou o samskara. Vê como a gente pode mudar o samskara. Entende? Então a gente pode mudar muita coisa. Então, porque você mudou o samskara, agora aquela experiência do passado já não toca mais você. Então, por exemplo, quando a gente perdoa alguém, por exemplo, quando alguém foi agressivo com a gente em algum momento, você criou um samskara. E aquele samskara faz com que você tenha a tendência de sempre quando vê aquela pessoa, você ficar irada com aquela pessoa. Mas se você perdoa, automaticamente você elimina o poder daquele samskara produzir mais vassanas relativo àquela experiência. Entende como funciona? Você tinha uma pergunta, não é? Tenho. O falso ego, o nome dele é Ahankara. A gente nasce com o ego zerado e vai enchendo ele de samskaras. E essa encarnação é? Isso. Então, quando a gente morre, esse falso ego morre junto. Não. Como que ele vai? Fica na forma de samskaras. Das impressões. Fica as impressões. Então, quando a gente nasce, a gente já nasce. É porque, veja bem, por um arranjo da natureza, a gente é proibido, não é proibido, mas a gente não lembra. Fica tudo no inconsciente. Está tudo registrado, só que a gente não tem acesso a isso. Tá? Só algumas coisas mais importantes e evidentes de vidas passadas é que se manifestam. Às vezes na forma de medos, de fobias, a gente tem medo de água, tem medo de não sei de quê, tem e as nossas tendências. Então tem muitas coisas que vêm, a gente não lembra qual é a origem delas. Tá? Habilidades, são de vidas passadas, são samskaras. Só que a gente não lembra. Tá? Porque o que termina predominando são os samskaras dessa vida. Tá bem? Mas a gente está completamente influenciado pelos samskaras de vidas anteriores. E qual a diferença entre o Ahankara e o ego verdadeiro? O ego verdadeiro é o da alma, que a gente não é alma. Sim. Então, não somos também um indivíduo. Então, nós temos nossa relação com Krishna, temos nossa vida, nossas predileções de como servir a Krishna e de serviço e assim por diante. Isso é o ego verdadeiro. Mas aí a gente perde esse ego verdadeiro quando entra dentro desse corpo e as experiências vão formando esse novo ego a partir das experiências. Não é? Aí vem o ego falso. Oi? Aí é o que a gente chama ego falso, porque não é o ego verdadeiro da alma, é um ego temporário proveniente do corpo que a gente está. Na outra vida, de repente, você poderia ter sido um homem. Aí como é que vai ser? Entende? Então, a alma vai entra no corpo de mulher, aí pensa que é uma mulher e vive como uma mulher, tem toda uma experiência, aí morre, nasce no outro corpo, nasce num corpo de homem, aí começa, aí vai. A gente vai mudando, isso é reencarnação. Então Só não que existe um ego falso e um verdadeiro, existe o ego falso e a alma. existe o ego falso e a alma. E só que essa alma tem um ego. Por isso que a gente chama ego verdadeiro. Por isso que o nome é ego falso, né? Porque é para distinguir do verdadeiro.
Não é o eu verdadeiro. Alguns chamam de eu superior também, né? Tem muitos nomes, a gente tem que ver. Né? Tem. Cada tradição tem que ter a explicação. Então vamos lá, então entenderam aí a questão. Maharaj, tem uma pergunta de uma pessoa aqui no... O senhor vai responder? Óbvio. Tem 15 pessoas assistindo. Aí é o Odiaçui, ela de Jundiaí. Ele está perguntando como saber que a mudança do samskara é boa para a alma? Como saber? Pelo efeito. A gente sabe que uma coisa é boa para a gente, com o efeito, né? Com o resultado. Né? Se a feijoada a gente comer um dedo de barriga. Então, a gente tem um obstáculo. Né? Como é que a gente descobre isso? É muito fácil na vida da gente. Fiquei com raiva. Fico com raiva por quê? A gente tem que perguntar. Por que eu fiquei irritado? Por que eu fiquei mal-humorado? Por que eu fiquei com inveja? Por que eu fiquei com ciúme? A gente não tem essas coisas? Aí tem que perguntar para saber qual é a origem disso. E é interessante, Maharaj, que assim, às vezes a gente pede as pessoas para fazerem isso. Eu tenho esse hábito, né, de escrever. Então, assim, se eu sinto alguma coisa, eu coloco lá no meu caderninho. Por que eu tô com raiva? Você faz isso? Eu faço isso. Eu faço também. Eu fiz um curso era budista, ele tinha um ensinamento de criação de novas realidades. E aí ele falava, o guru falava para a gente escrever, cada vez que sentia raiva, ir escrevendo. E é interessante como os motivos se repetem. E essa é uma forma de vocês se curando. Poxa, de novo, pela mesma coisa, de novo, pelo mesmo, entendeu? Mesmo motivo. Aí você vai vendo a sua tendência. Aí, no budismo, a gente aprende a seguir o caminho do meio, né? Abandonando as extremidades, né? Nenhum. Né? E aí, assim, é muito interessante que no final do dia faz uma análise, né? E aí percebe, como a Gleice falou, que muitas das vezes é pelas mesmas questões, né? Aconteceu uma coisa comigo muito interessante, há uns 20 dias atrás, que eu tive a minha filha falou algo pra mim que eu fiquei muito chateada. E eu só chorava. A minha filha mais velha que mora no Rio, eu chorava. E aí o meu filho chamou uma amiga minha, né, que é a minha rede de apoio aqui em Araruama. Aí assim, eu não parava de chorar. E aí meu filho tá andando para um lado e para o outro, que mora comigo. Daqui a pouco eles vai lá em cima, né, que é o meu altarzinho. Aí ele desce com a minha japa e dá a japa na minha mão. Com quem diz, pelo amor de Deus, eu não aguento mais de ver chorando. Então, assim, é muito interessante, né, a visão dele, né, dessa experiência com a japa, porque ele me veio cantando japa. Sim. E essa coisa também da gente anotar mesmo, né, nos meus atendimentos, eu peço às pessoas para poder anotar. Tá com medo de quê? O diálogo que eu tive com o senhor hoje, o senhor falou uma coisa que quando eu cheguei em casa, com certeza eu vou escrever no meu caderninho. Para poder analisar, né, o que o senhor falou na nossa troca, no nosso bate-papo, no conselho que eu pedi ao senhor. Né? Então, anotem, porque isso é uma ferramenta de autoconhecimento muito maravilhosa. E muitas das vezes a gente tem preguiça de fazer. É verdade. Agora, não é só anotar. Não é só anotar. Aí a gente vai ter que ver o que está com raiva. Exatamente. O que foi que a outra pessoa me disse? Disse que me afetou tanto. O que começou a girar dentro da minha cabeça? Quais foram os diálogos dentro da minha cabeça? É isso aí. Quem é que estava falando? Porque a gente tem muitas vozezinhas. É verdade. Então a gente tem que identificar, porque às vezes é a mãe dentro da gente, às vezes é o pai dentro da gente, às vezes é o professor, é o amigo, é o ex-namorado, é não sei quem. Então, porque tudo fica memorizado, são samskaras, a gente tem samskaras com pai, com mãe, com tio, com avó, com todo mundo. As pessoas mais influentes, essas vozes ficam ali presentes. Então, às vezes, não é a gente, a reação é provocada por um ente que
vive dentro da gente, através da memória. Com certeza. Então a gente precisa. Então, o exercício não é só anotar. Anotar é importante para a gente não perder a oportunidade de que, por isso que, na linguagem, assim, comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg fala muito disso. Anota. Sim. Teve uma raiva, mas vai ter que fazer outra coisa. Peraí, deixa eu anotar, porque depois eu analiso isso aqui. É uma coisa meio. Parece que é louca, mas não é, não. Não é. Porque tem uma origem. É no ego. Aí a gente vai ter que entender o que é que no meu ego, o que é que o meu ego não admite. Então tem coisas que são assim, é pisar no carro. Não é? Com outra pessoa, a pessoa nem liga. Nem liga. Mas você falou de um jeito, você explode ali. Exatamente. E você olha e fala assim, são os gatilhos, né? Mas, às vezes é difícil identificar o porquê, da onde que está vindo isso. Se você fizer uma análise, essa análise dá para fazer. Se você começar Porque a repete, a gente repete muito. Então, com o tempo, você vai ver, não, isso é a mesma situação. Meu pai, é uma situação que eu passei, uma violência que eu passei. Entendeu? E se a gente pede ajuda? Também. Também. A espiritualidade vai ver um insight. Esse aqui. Com certeza. Não vai na terapia. Tá vendo como o trabalho é tudo? Não é só ficar rezando? Primeiro que não consegue ficar só rezando. Esse é o ponto. Eu duvido Deodó. Quanto tempo se fica? Fala assim, né? Duvido Deodó. Não fica cantando, porque vai querer fazer outra coisa, vai querer fazer, não consegue. Porque a gente tem, o ego não consegue ficar. O ego quer prazer, quer entrar de variedade, quer desfrutar. O tempo todo. É como a superar o ego, né, Mara? Se você fica ali mais muito tempo, aí o ego, tá cansativo, né? E você fica ali insistindo, é como você está tentando superar. Austeridade. Tentando superar esse ego. Ele está falando, mas eu vou ficar aqui, eu vou. Né? A gente começa a tirar o ego do centro. Isso. Porque o ego é o centro hoje. A gente tem que tirar ele do centro. Sou eu, a alma, agora que eu quero ser o centro. Sou eu. A gente vai definindo as coisas. Mas tem que ter clareza, né, Maharaj? Assim, esse entendimento para a gente fazer essa discriminação, porque senão a pessoa não entende, né? Ela ouve aquela voz e ela acha que é ela que está falando. Então, eu estou cansada, tem que levantar, tem que sair, entende? Ela não entende que é o ego que está falando, porque não tem essa discriminação ainda, né? Não tem. Maharaj, tem aqui mais uma pergunta, o senhor pode responder? Não, eu não estou fazendo porque está no primeiro slide ainda. Eu estou vendo as perguntas aqui, eu não estou perguntando. Está vendo. Vamos lá, pergunte. É Rasa Sarani que está perguntando. Trazemos alguma coisa desse ego verdadeiro com a gente nessas vidas ou somos completamente cobertos pelo falso ego? É uma boa pergunta. Veja, a gente não ama? Sim. A gente, né, Prabhupada fala que o amor de mãe é muito parecido com o amor puro, né? Então, na verdade, a alma está presente. Só como ela está confusa, tudo o que é dela termina sendo transferido para as coisas daqui. Tá certo? Então, a gente ama o gatinho, a gente ama o cachorro, a gente ama... Usa a palavra que é amor, porque o amor puro mesmo é completamente transcendental. Mas são sentimentos muito próximos. Tá? Porque a gente é meio mesclado. Não é? O nosso amor não é universal. Não é? A gente escolhe quem a gente quer amar. A gente escolhe quem a gente quer gostar. Porque ele tem um vínculo. É meu, saiu daqui, da barriga. Então tem umas coisas. Então não é, entende? Puro, tem vínculo. Eu e meu, né? É o ego, isso é o ego. Imagina, eu sou pai, eu sou mãe, é meu filho, ao ego. Isso não é a alma, isso é o ego. E aí aconteceu com o meu filho, olha o ego, mas foi com o filho do outro. Entende? Então isso é o ego. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ser responsável, eu estou falando como é que o ego funciona. Sim. Tá certo? Então tudo isso é o ego. Então, na verdade, a alma, ela está vivendo, a alma não está morta.
Porém, ela está transferindo tudo o que faz parte dela, dando vida a esse ego falso. Só que como esse ego é troncho, é cheio de coisa, ele começa a dar vida a tudo isso. Então os sentimentos que a gente sente, na verdade, os sentimentos são da alma. Porém, a gente está sentindo algo que não é relacionado à nossa verdadeira existência. Por exemplo, quando, sei lá, uma coisa, perdi meu computador, eu vou sentir muita dor. Né? Mas isso não tem sentido você, é uma coisa temporária. As golpes sentem dor, mas elas sentem dor quando estão distantes de Krishna. Né? Então, os sentimentos, eles dão razão, ou enriquecem a vida da gente. Imagina os passatempos de Krishna, todo mundo frio. Não tem graça nenhuma. Né? A graça das lilas é as brincadeiras, e um fica com raiva e tudo. Mas como é que vai ficar com raiva? Fica. Mas a raiva não é porque alguém me disse que eu sou feio, ou porque eu perdi alguma coisa. A raiva é outra. Tudo está relacionado com Krishna. Tudo para enriquecer os passatempos de Krishna. Só que agora, né, como a alma está envolvida com esse corpo identificado, agora está dando vida a um monte de coisa que, né, assim, no sentido da eternidade, não tem nada a ver. Mas é isso que enriquece também a vida material. Porque se não tivesse essas coisas, né, quem ia querer viver? Né? Então a gente tem tristeza, a gente sente saudade, a gente sente essas coisas. Isso é o que dá a vida. Uma pessoa completamente apática não vive. Né? Então você gosta de uma pessoa, gosta de outra, e se apaixona, e tem ciúme. É a mesma coisa do mundo espiritual. Só que tudo aqui é porque a gente não está imitando Cristo, a gente não quer ser Deus. Então Cristo ele espelhou o mundo espiritual aqui. Só que tudo temporário. Tudo bonequinho de carne e osso. Cada bonequinho essa aumenta. Está todo mundo querendo ser Krishna, ser Radharani, e controlar, e ser isso e aquilo outro. É isso. Cabe na alma. Só que tem que acordar, pô, isso aqui não é real. Eu estou querendo viver uma coisa, mas não é real, isso vai acabar daqui a pouco. Mas é tão bem feito que a gente se entrega completamente a isso. Entendem? Aí quando a alma acorda, entende? Né? Então aí ela começa a se relacionar com as coisas, né? Sem essa ilusão. Ele vai continuar se relacionando. Mas sem essa ilusão, sem ser movido mais pelo medo, né? De perder alguma coisa, porque vai perder mesmo desse mundo material. Né? E assim por diante, tantos outros, como a gente vai ver aqui. Tá bem? E aí, uma outra pergunta de uma outra pessoa, Paola Carraro, que tem a ver com isso que o senhor está falando. Né? Ela pergunta assim: o ego da alma poderia ser visto como centro da consciência pura, então? Nós somos consciência. Não é que o ego tem consciência ou a consciência tem ego. A consciência é. Não tem nada. Não existe. A própria consciência tem essas propriedades. Nós somos a própria consciência. E a consciência tem essa propriedade de ser. É Sati. Nós existimos, somos assim. Entende? Não é uma coisa de. A gente tem que entender que na dimensão espiritual não tem ingredientes, né? É uma substância só, que é a consciência só. Essa consciência ela tem todas essas propriedades. Tá bem? Eu estou lembrando de uma Olha que eu vejo esse lado, para não estar falando aqui. Não, mas de uma analogia. Vocês acham que tem. O Guru Maharaj falando que assim, que a alma seria a luz, por exemplo, a luz. Tem a luz ali, né? Essa luz ali, ela é a luz pura, né? A alma é pura, né?
Aí, só que quando vem esse mundo material, ela recebe várias coberturas. Uma dessas coberturas é o ego, né? E tem o corpo sutil, tem o corpo grosseiro, então, essas coberturas. Aí, é como se você colocasse um papel celofane na luz. Acho que é o próprio Srila Prabhupada que dá essa analogia, né? Aí, quando você liga, ela está com uma cor diferente, não é a cor pura, né? Veja, a mente, a inteligência, a mente, o corpo, são instrumentos do ego. Passam a ser instrumentos do ego. Então, são várias. Você tem um corpo físico que é muito denso. E é o que trabalha, interage nesse mundo. Só que ele é muito denso. Até a consciência chegar a influenciar o corpo, tem outras instâncias que vão absorvendo, vamos dizer assim, a informação que sai lá de cima. Então ela primeiro vem, né, tem o ego que é o centro de tudo, é o eu sou isso aqui. Então, eu gosto disso, não gosto daquilo, quero isso, não quero aquilo, não admito isso, né, meus sonhos são esses, isso é o ego. E a partir disso, toda essa instância do ego vai utilizar como instrumento de trabalho a inteligência, a mente e os sentidos. Então, de baixo para cima, o corpo também se comunica com a mente, se comunica com a inteligência e com o ego, e influencia esse ego, como a gente viu através dos samskaras. A gente está compondo esse ego a partir desse conjunto de coisas que vão acontecendo, né, no corpo, da mente, da inteligência e tudo mais, e como, da mesma forma, quando esse ego quer fazer alguma coisa, ele também usa essa mesma estrutura para atingir esse mundo. Então você vem e faz uma cara feia para mim. Então, eu tenho essa impressão, meus olhos observam isso, eu percebo. Isso vai subindo, porque acontece aqui fora, e através dos meus sentidos eu internalizo isso, né? Vai passar pela minha inteligência, eu vou observar o que está acontecendo, vou entender o que está acontecendo, meu ego, isso eu não admito não. Aí eu não admito, a partir do que ele não admite, já vem os sentimentos de raiva, e daqui a pouco, ó, os braços e ó, é assim que funciona. Sim. E aí a gente fica, aí faz isso, cria um outro samskara, briguei com Sundarang e fica ali, eu não admito mais a isso, não admito mais, vai ficando mais forte. E se outra pessoa disser menos coisa, você já é assim que funciona. Maharaj, tem N casos de devotos que se desentendem, acaba saindo do movimento. É porque não entende as coisas. Porque para ele aquilo ali, quer dizer, é uma coisa do ego dele, mas aí ele confunde tudo, aí esse movimento não resta, nada disso, essa filosofia não mas resta. Aí algum sanskara dele sobre já o movimento, alguma experiência que ele teve lá atrás. Vamos ver uma pergunta aí do grupo aí. Tem pergunta? Tem. É o mesmo grupo, né? É a mesma pessoa? É o mesmo grupo, Não, é o Instagram. Não aparece. Vamos consultar. Mas aí só tem um fechamento aqui, só responde para ela. Ela só queria perguntar assim, ó, Graça Sarani. Então o processo de Anartha Nivriti depende mais a gente ir se desprendendo dessas impressões, junto com o nosso sadhana e o canto dos santos nomes, ou é um processo meio intuitivo? Acho que até o senhor já falou. Já falou. O processo não é uma frente só. Uma frente é que a gente tem que criar samskaras positivos com Krishna. Então, cantar Hare Krishna, servir a Krishna, adorar a Krishna, comer prasada, começar a oferecer. A gente está mudando. Não, tudo é
para mim, agora não, é primeiro para Cristo. Sim. Entende? Não vou me adorar, vou adorar a Cristo. Eu não vou ficar me servindo, vou servir aos devotos. Entende? Então você começa a mudar, entende como funciona o processo? Você está mudando os samskaras, né? Tirando o ego do centro e colocando o Cristo no centro. Né? Então a gente vai fazendo aí ao mesmo tempo o comportamento não é adequado, porque o Acharya fala que não pode ofender os devotos. Mas por que eu estou ofendendo? Por que eu estou brigando? Aí você vai se purificando. Então assim, a gente tem toda critérios para poder organizar a nossa vida. Isso é a Artha Nivriti, é simplesmente isso. É remover os obstáculos. Cria novas realidades, né, para a nossa vida. Isso. Então vamos lá. Então, impulsionados pelo Ahankara e pelos Samskaras e Vasanas, essas são as 6 manifestações mais comuns e destrutivas do sofrimento mental. Então a gente vai falar sobre cada uma: cama, desejo, que horas já são? 10h20. Vocês querem dar um tempinho, caminhar um pouco? Não, tá ótimo. Tá bom. Olha só, o rapaz falou aqui que... Eu achava bom, né? Para ir no banheiro. Porque a jornada aqui é longa. Avisa o pessoal que daqui a pouco... volta, 10h30 a gente volta, avisa aqui, ó. Vou botar aqui, ó. 10h30, não desliga ainda não. Esticar as pernas. Deu uma... Mas aí, ó, vai até meio-dia? É até meio-dia? Eu não sei. meio-dia é o almoço. Então a gente ainda até meio-dia, tá bom. tá bom. Pronto, aí já botei.